e jogar fora tudo que a gente fez nesses 3 primeiros meses, por causa, né, de 2 jogos muito ruins. Claro que foram 2 jogos muito ruins, a gente tem a certeza e a convicção disso, a gente sabe disso, e basta mim, como comandante, analisar, corrigir e tomar as providências que tem que se tomar para que o Vasco volte a ser o Vasco que estava bem antes do jogo do Botafogo, do segundo jogo. Então, não adianta também a gente pegar e achar que está tudo errado, que tudo que a gente fez não tem nenhum valor, né? Mas a gente tem a certeza que os 2 últimos jogos o Vasco foi muito abaixo e a gente precisa corrigir e voltar a atuar bem como a gente vinha atuando antes do jogo do Botafogo. Agora, Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa tarde, Rodrigo. Um forte abraço, muito boa tarde, André. Boa tarde, Cabo. Você acabou de falar, né, Cabo, e eu concordo, que não é porque ganha que é o melhor e nem porque perde que o trabalho está arrasado. Mas o Vasco, o torcedor vascaíno que ali atrás estava empolgado, no primeiro jogo contra o Botafogo talvez tenha ficado decepcionado, no segundo jogo preocupado e hoje envergonhado, porque o Vasco estreou na Série B em casa, perdendo da forma como perdeu, uma partida que foi envolvido com muita facilidade. Essa vergonha que o torcedor está sentindo, você percebeu no contato pós-jogo com os seus atletas ou não, ou apenas uma data paciência, coisa do esporte? Queria que você detectasse qual o sentimento que você viu dos seus jogadores. Um abraço. Um abraço, Rodrigo. Boa tarde. A chateação e a consternação, ela é total aqui dentro, né? A gente tem um sentimento de chateação, de tristeza, de frustração por estrear em casa e ter uma atuação muito abaixo que o Vasco tem que ter. Mas eu, como comandante, eu preciso passar tranquilidade. A gente vai cobrar o que tem que ser cobrado, né? A gente vai cobrar o que tem que ser cobrado, a gente vai corrigir o que tem que ser corrigido. O torcedor tem todo o direito de estar consternado, chateado, envergonhado. Como você falou, nós também estamos envergonhados, nós temos vergonha na cara, nós somos profissionais que buscamos dar o melhor para o Vasco da Gama, mas é o primeiro quilômetro que nós corremos de uma maratona de 38 e saímos muito mal. Mas a gente tem a convicção, a gente tem trabalho para isso, a gente tem certeza que a gente vai trabalhar ainda mais e reverter esse quadro na próxima terça-feira, já com uma boa atuação. Então, basta a mim, como comandante, reorganizar esse momento que a gente está vivendo não muito bom e a partir de terça-feira a gente virar essa chave aí e voltar a ter boas atuações. Mas eu compactuo com a tristeza e aqui eu peço desculpa ao nosso torcedor por não abrilhantar eles, não entregar a eles o que eles esperavam hoje de uma grande vitória, mas eles podem ter certeza que aqui tem muita dignidade, aqui tem muita vergonha na cara e a gente vai buscar honrar a camisa do Vasco e entregar ao torcedor o que ele espera. Agora a Letícia Cabral, da Rádio Lagoa Dourada FM. Boa tarde, Letícia. Vamos tentar acompanhar aqui a entrevista coletiva do Vasco ao vivo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a quem está acompanhando a Vasco TV, a Letícia por aqui. Queria que você comentasse com a gente como você viu essa postura do Operário Ferroviário, um time... Acho que travou aí a entrevista, mas deu para entender, né, o Marcelo, que ela quer, o que você imaginou da postura do Operário. A gente pontuou, eu falei durante a semana, né, da boa equipe do Operário que a gente ia enfrentar. A gente sabe que a equipe do Operário é uma equipe qualificada, uma equipe que vem num bom momento, liderando o Campeonato Paranaense, mas eu acho que nós ofertamos o jogo ao Operário, né? O Operário... Hoje ele nem precisou nem fazer muita força para vencer, porque nós demos os 2 gols para o Operário, depois demos outras oportunidades. Então ali nós viemos a melhorar depois do 30º minuto do primeiro tempo. E o segundo tempo a gente teve que ter coragem, tivemos que nos atirar para buscar o resultado, a gente tinha que reverter um placar de 2-0. Claro que a gente ia ficar exposto, mas eu acho que o Operário nem precisou fazer muita força para vencer o Vasco da Gama hoje, porque quando nós tivemos assim um número de jogadores muito abaixo do que pode render e taticamente o time funcionou muito pouco. Então, parabenizar o Operário pela vitória, porque foi um adversário que veio aqui e ganhou com supremacia, jogando melhor. A gente tem que entender também e saber quando o adversário é melhor, tá? E isso a gente precisa analisar, mas com certeza o Operário não precisou fazer muito esforço, porque o Vasco foi muito abaixo daquilo que ele pode render. Agora, Felipe Rocha, Diário Lance. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos.
Marcelo, até baseado na resposta anterior, que você valorizou, obviamente, com toda a justiça, a grande partida que o Operário fez, apesar dos gols ofertados pelo Vasco, que você disse. Queria saber se é um choque de realidade para muitos desses jogadores de grande qualidade, mas que o próprio Léo criticou na saída de campo. Queria saber se você entende que pode ser um choque de realidade para esses jogadores que talvez não tenham entrado com a intensidade necessária, e que nível você coloca os adversários que o Vasco vai enfrentar num paralelo como do que o Operário apresentou. O Vasco vai enfrentar partidas desse nível, partidas mais difíceis. O que o Vasco tem que fazer também? Obrigado, Marcelo. Boa tarde, Felipe. Nós precisamos entender a competição que nós estamos jogando. E a Série B é isso aí, é uma competição de times cascudos, times descolados, times competitivos, e a gente vai precisar agregar isso ao nosso trabalho. Né? A gente vai precisar agregar isso ao nosso trabalho. Só a qualidade técnica ela não vai ser o suficiente para vencer os jogos. E isso que foi dito, que faltou intensidade, faltou nível de concentração alto. Nós também, principalmente no primeiro tempo, nós estivemos muito abaixo tecnicamente. Então, quando uma equipe está muito abaixo tecnicamente, ela não consegue construir jogo, ela constrói muito pouco. E quando você constrói muito pouco, você dá a chance do adversário a te pressionar, a jogar no teu campo, a construir muito mais do que você. Então, a gente entendeu, né, eu já vinha falando ao longo dessa preparação, do tipo da competição que a gente vai encontrar. E é isso aí que a gente encontrou o Operário. E os outros adversários também, talvez não possa ter uma qualificação técnica como o do Operário, mas a competitividade da Série B é isso, e isso a gente vai precisar agregar ao nosso trabalho, uma coisa que a gente vai vir alertando, e hoje nós sofremos na carne, nós sofremos hoje dentro do campo aquilo que a gente precisa entender, o que vai encontrar dentro da competição. Agora o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, André. Boa tarde, técnico Marcelo Cabo. Marcelo, em razão até da pandemia, a gente não tem acompanhado os treinos do Vasco no dia a dia, por isso queria que você explicasse para a gente o porquê dessa escalação inicial com jogadores que ainda não tinham atuado em determinadas posições, pelo menos no seu comando, como, por exemplo, o Gabriel Peck centralizado e o Figueiredo na ponta. E outra coisa, eu queria que você fizesse uma análise sobre o Andrei, que hoje foi seu primeiro volante. Emerson, boa tarde. A gente veio criando algumas alternativas. Eu tentei o Morato por dentro nos 2 jogos e não funcionou. E no segundo tempo, contra o Botafogo, o Peck se ouve muito bem nessa posição. A gente tem o Marquinho voltando de lesão, nós temos o Sarrafiori que chegou agora e com certeza não aguentaria um jogo todo. Né? E eu testei durante a semana o Peck por dentro e ele funcionou muito bem. E o Figueiredo é um jogador que joga pela esquerda sempre, desde as categorias de base, vinha treinando muito bem. É um jogador que tem muita força, um jogador que tem um enfrentamento de 1 para 1 muito bom, e é um jogador que tem uma bola aérea e pisa muito bem na área. Né? E o Morato voltou para a sua posição de origem, que é onde a gente entende que vai render bem. Então, eu acho que, taticamente, a gente não mexeu muito na equipe. A gente, dentro das observações, tentamos encaixar aquelas peças que a gente entendia que poderia ser o melhor para o Vasco. Mas eu vou te falar, Emerson, eu acho que qualquer formação que a gente colocasse, qualquer jogador que a gente colocasse hoje para iniciar o jogo, da maneira que a gente iniciou o jogo, seria esse o resultado, porque eu acho que o problema não foi as peças e as escalações que a gente fez, foi tecnicamente muito baixo, a nível de concentração muito baixo e a intensidade muito baixa que fez o que determinar os primeiros 20 minutos, que determinou o que foi o jogo. Marcelo Baltar, do Globoesporte.com. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a Vasco TV. Marcelo, algumas semanas, numa participação no Seleção Sport TV, você citou o meio de campo do Vasco como um dos pilares, né? Chegou a falar até que achava que tinha encontrado o meio de campo ideal do Vasco, mas nos últimos jogos o time não teve um meio de campo tão bom, né? Vem falhando, o meio de campo não vem fazendo boas partidas. E também coincidiu, lógico, com a saída do Marquinhos Gabriel. Então eu queria saber a possibilidade de mudanças no setor do próximo jogo, já contra o Boa Vista. Eu falo em relação a André, a Galarza. E há uma previsão para a volta do Marquinhos Gabriel? Boa tarde, Marcelo. Realmente a gente vinha até o jogo do Botafogo tendo como nosso ponto forte o nosso meio campo. Como eu falei naquela oportunidade, o nosso meio campo estava bem encaixado.
e estava criando boas possibilidades para a gente e nos entregando aquilo que a gente esperava. Mas há de convir que nos 3 últimos jogos, o nosso meio-campo, que eu reputo que é o coração, o cérebro de uma equipe, ela não funcionou como eu pensava. Então a gente precisa agora ter calma, ter tranquilidade, analisar o que foi o jogo para que a gente possa tomar as decisões pontuais, para que a gente possa reverter esse momento que a gente oscilou. A gente agora teve uma oscilação grande do trabalho que a gente vinha fazendo dos 3 últimos jogos, principalmente o jogo de hoje. Aí agora é ter calma, ter cabeça fria, analisar, eu como comandante, ver o jogo de novo e tomar as decisões que a gente precisa tomar com certeza para que o Vasco venha a voltar a atuar como atuava anteriormente. O Vasco teve boas atuações durante a temporada com esse meio campo. Claro que com a saída do Marquinhos a gente perde muito aquele homem de ligação que a gente sabe que ele pode nos sustentar nessa criação da equipe. Trouxemos o Sarrafiori para que ele possa, na ausência do Marquinhos, nos entregar isso. E agora ele precisa de continuidade, de ritmo de jogo. Mas, claro, a gente vai analisar o que a gente pode fazer e tomar as decisões que vão ser tomadas, decisões para o Vasco poder melhorar e a gente voltar a ter boas atuações como a gente vinha tendo anteriormente. Agora o Lucas Pedrosa da Band. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, galera da Vasco TV. Marcelo, hoje o Vasco repetiu a partida espaçada no meio-campo que já tinha feito contra o Botafogo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, e não é novidade que o Marquinhos Gabriel ainda não tem aquele 100% de forma física. E com também a utilização do Peck e do Morato nas pontas, jogando pelo meio, para poder suprir essa ausência do Marquinhos, talvez o Vasco esteja perdendo também bons pontas, que no caso, Morato e Peck. E aí eu te pergunto, Marcelo, o que faltou hoje para o Vasco? Foi postura? Foi questão tática? E se você pensa, de fato, em mudar, quem sabe, a formação para suprir essas ausências, já que os problemas são constantes? Lucas, eu só vou complementar a resposta do Marcelo, que a gente ainda não tem uma previsão para a volta do Marquinhos Gabriel, tá, Marcelo? Me desculpe, eu não respondi a tua segunda pergunta, né? A gente tem que ter muita calma. Eu sei que quando eu desloco o Morato para dentro, eu perco a eficácia dele pelo lado. Quando eu desloco o Peck por dentro, eu perco a eficácia dele por dentro. Mas a gente precisa ter muita calma. Qualquer coisa que eu vá falar agora é completa precipitação, porque eu preciso ainda entender com calma. Eu estou saindo do jogo agora, foi um baque muito grande, essa derrota para todos nós. Então eu preciso ter nesse momento calma, eu preciso analisar os fatos, analisar o jogo novamente para que eu possa vir tomar as decisões necessárias para o Vasco sempre crescer e evoluir. Então, nesse momento, qualquer colocação que eu faça, qualquer coisa que eu possa mensurar com você aqui, qualquer troca, qualquer tomada de decisão, eu acho que nesse momento dessa coletiva ela é precipitada. A gente precisa ter calma, ter tranquilidade, mas toda tomada de decisão que for para melhor para o Vasco da Gama, para a gente melhorar e a gente reverter esse quadro desses 2 últimos jogos, a gente não vai se furtar em tomar essas decisões. Agora, para a gente fechar a entrevista coletiva, o Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal da Vasco TV. Boa tarde, Marcelo, e a todos. Marcelo, o Vasco perdeu muito no meio-campo hoje, ficou claro, né? Como você mencionou. Gostaria de saber, né, complementando a pergunta do Lucas também, como estão jogadores tipo o Juninho, o próprio Rômulo, treinando, né, o treinamento desses jogadores, porque nós sabemos da qualidade do Juninho, do próprio Rômulo, para de repente preencher essa lacuna, porque o Cano hoje ficou isolado e a bola chegou poucas vezes no Cano para finalização, para o último arremate. Queria saber dessas opções que você tem no banco. É claro que você tentou fazer de tudo para vencer o jogo, e deu demais no meio-campo e ficou bem claro hoje, né? Exatamente, eu acho que hoje a nossa grande dor de cabeça é o nosso meio-campo que não está criando aquilo que a gente estava esperando. O Rômulo, ele vem num processo de evolução, né? O Rômulo já jogou 30 minutos do último jogo e a gente talvez, vamos entender o que ele suporta na próxima partida, que é um jogador que vai agregar bem. Juninho tem entrado bem, é também uma alternativa para a gente, e a gente também vai analisar os nossos meio-campistas que a gente pode usar na sequência da temporada. É aquilo que eu te falei, vamos ter tranquilidade, vamos analisar os fatos para que a gente possa tomar as decisões